Como é que fica a previsão nessa chuva? Vem para o resto do mês. A gente vai chamar, tem gente que vai participar com a gente ao vivo. Vamos lá? A gente quer falar com o Júlio. Júlio agora vai conversar com o meteorologista. Júlio, está todo mundo torcendo para essa chuva vir em grande quantidade, mas de fato, né? Quando que ela vai chegar? A gente sabe que oficialmente o período chuvoso, a Defesa Civil aqui de Minas até comenta, em Minas começa em outubro, mas em setembro, em julho, estamos precisando de mais. Pois é, Sérgio e Manu, continuo com vocês nesse bate-papo, todo mundo interessado, né? Fala de tempo, temperatura, todo mundo quer saber para ver se vai conseguir aproveitar o fim de semana ou não, se vai precisar sair para trabalhar com casaco ou não. Então a gente continua batendo esse papo. Estou aqui na estação meteorológica do Santo Antônio, aqui na região centro-sul da capital. Vou conversar agora com o Lisandro Gemiak, que é o meteorologista do IMET, que vai explicar isso para a gente. Previsão, então, aqui na região central de Minas. O período chuvoso começa em outubro, mas as chuvas mais intensas só em novembro. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. A gente começa aí o final de setembro já com algumas pancadas de chuva, bem irregulares ainda, mas a partir de meados de outubro, início de novembro, as chuvas ficam mais regulares e tem-se o estabelecimento da estação chuvosa, em praticamente todo o estado, né? Houve a passagem de uma frente fria, né, pelo litoral da região sudeste, e essa frente fria causou aí um chuvisco, uma chuva fraca em grande parte do estado aí, que deu uma ajuda aí nos focos de incêndio, né, uma diminuída, e causou aí chuviscos ou chuva fraca em grande parte do estado. Agora, Lisandro, a Manuela mostrou lá no estúdio que nesses últimos dias choveram 3 milímetros. Isso já é o suficiente, então, para mudar a umidade do ar? Isso aí evita de fato as queimadas? Só 3 milímetros é de fato suficiente? Sim, 3 milímetros ele já consegue molhar o chão, né? Aquela chuvinha de apagar o pó, né? Mas ajuda a combater os incêndios, né? Ajuda os bombeiros a combater esses focos de incêndio que estavam muito intensos, né? Mas as perspectivas para os próximos dias, elas não são muito animadoras, não. Então a gente deve ter aí um aquecimento gradual, pelo menos nos próximos 10, 15 dias, e as condições para a formação de incêndios novamente ficam favoráveis aí a partir de meados dessa semana. Depois dessa chuva, né? Vamos considerar o chuvisco. Sim. Depois disso, essa vegetação volta a ficar seca depois de quanto tempo, hein? Esse chuvisco ele só dá uma molhada na hora mesmo, e 3 dias assim já está tudo seco no mesmo padrão que estava antigamente, antes de ter esse chuvisco, né? Nesse mês, chuva para encher reservatório a gente não tem. Não, nem esse mês e provavelmente nem em outubro, né? As chuvas que vão começar a fazer recargas nos aquíferos, nas bacias hidrográficas, só a partir de novembro, né? Então esse mês é mais para molhar, assim, para umidificar o solo, né? Que o solo tem uma capacidade de reter água e após essa capacidade ser esgotada, então é que o excesso de chuva vai escorrer em direção aos reservatórios. Agora, Lisandro, quando a gente fala em chuva aqui em Belo Horizonte, tem sempre aquela preocupação de áreas que ficam inundadas, granizo. Esse ano, o período chuvoso, como que vai ser? Já dá para prever? Vão ter chuvas de forte intensidade? Isso. A gente não tem como prever como vai ser, em que época vai começar as chuvas mais intensas, mas a gente tem essas características de ter 2 tipos de chuva aqui. Então, tem aquelas pancadas de fim de tarde, muito intensas e que causam estragos. Normalmente elas ocorrem aqui a partir do mês de outubro, novembro. Até em setembro pode acontecer alguma pancada mais intensa. E a partir de novembro, aquela chuva mais contínua, que vai infiltrando no solo, né, e que favorece os deslizamentos, né? Sempre tem que ficar atento à previsão do tempo para a gente evitar essas áreas de risco e tomar cuidado sempre que for necessário. Agora, pegando o gancho que a gente está falando sobre tempo, para a gente explicar para o pessoal de casa, o inverno parece que não vai embora, a gente já está quase chegando na primavera. De fato, o inverno, as temperaturas estão muito baixas, principalmente na madrugada. Por quê? Isso. Esse período tão longo e baixas temperaturas? A gente teve assim a atuação de massas de ar frio bem intensas esse ano, né?
possivelmente associadas ao evento Laninha, que teve atuando no início do ano. Mas trata-se de uma variabilidade natural, né? Nenhum ano é igual ao outro, né? Então a gente tem essas características de um ano ser mais frio e outro ano ser mais quente, né? A gente nos últimos anos passou mais anos com temperaturas com anomalias positivas e agora esse ano a gente está aí muito próximo da média. Para a gente fechar então rapidinho, setembro como que vai ser? Levando casaco para o trabalho e guarda-chuva? Isso, por enquanto sim, pelo menos nos próximos 15 dias aí, o guarda-chuva não precisa ainda nesses próximos 15 dias, mas sempre ficar de olho aí na previsão, nas atualizações, porque o tempo pode mudar rapidamente. Tá certo, Lisandro, muito obrigado por sua participação. Então tá aí, Manuela e Sérgio, as dicas, hein? Sem muita previsão de chuva agora para setembro, então vamos economizar água porque reservatório cheio só a partir de novembro, viu? De acordo com a Copasa, aqui na região metropolitana, o nível dos reservatórios está em 75%. Eu volto com vocês. Pois é, o Lisandro comentava desses dois tipos de chuva, né? A chuva contínua e as pancadas também. Ontem eu estava conversando com o Rui Brando Reis, que é o meteorologista que também nos auxilia na previsão aqui. Ele disse que essa chuva que você até comentou, que deve vir só na segunda quinzena de setembro, ela vai vir nessa forma de pancadas, à tarde, à noite. E é pouca coisa. Agora eu vou te falar, Sérgio, que eu comecei a dar um valor danado ao chuvisquinho depois dessa história, que diminui a temperatura do solo. A gente tem que dar valor porque realmente funciona, ajuda os bombeiros a pelo menos a dar uma pausa no trabalho deles, né? E quando já não tem nada, qualquer coisa já ajuda, né? Verdade. Obrigado demais, Júlio. Um abraço pro Lisandro também. Obrigada, acordando cedinho para conversar com a gente.